Boa noite. Uma manifestação de caminhoneiros congestiona neste momento a entrada de Santos e o porto na Alemoa. Os motoristas não concordam com a mudança na cobrança das tarifas de pedágio, que agora passa a ser feita pelo número de eixos, mesmo quando fora de uso. Cada eixo será cobrado R$ 21,20, mesma tarifa de automóveis de passeio. À tarde, a Polícia Rodoviária liberou o tráfego pelo acostamento na Via Anchieta. A Ecovias chegou a implantar a Operação Descida no sistema Anchieta Imigrantes. E uma manifestação de moradores de Cubatão deixou o trânsito complicado hoje de manhã em vários pontos da região. O congestionamento começou na rodovia Cônego Domênico Rangoni e provocou reflexos até na Via Anchieta. O trânsito parou também no centro da cidade. As ruas do centro de Cubatão completamente interditadas. Assim foi a manhã desta segunda-feira, repleta de congestionamentos. A saída encontrada por muitos foi a de ficar fora dos veículos e esperar. Não tem outro jeito, infelizmente. A situação que hoje a gente se encontra só dá para isso, dá para outra coisa, infelizmente. Esperar mesmo, porque a situação não era nem um pouco diferente na estrada que dá acesso ao polo industrial da cidade e ao Guarujá, onde está o lado esquerdo do porto. Por isso, a quantidade de caminhões prontos para carregar e descarregar e a de ônibus com trabalhadores era enorme. 3 horas já parado. O que você acha de tudo isso? Foi pego de surpresa? Fomos pegos de surpresa, não saímos de casa para ir ao trabalho e encontramos essa situação, né? Estou com os passageiros da van para levar até a empresa, desde as 5 horas que eu saí de casa, estou parado aqui. O motivo foi esta barricada feita pelos moradores do núcleo Caique, que fica na Vila Esperança. Eles bloquearam a via com pedaços de madeira, de pedras, até fizeram uma fogueira. Protestam contra uma operação da prefeitura que começou na sexta-feira para desapropriar a área. Os moradores têm 10 dias para deixar o local. Ali foi uma área demarcada pela prefeitura de desapropriação, né? E no começo ela não deveria ter deixado acontecer a invasão que houve, né? Então o que aconteceu? Houve a invasão, tem mais de 150 barracos lá, mais de 150 famílias. Então agora, depois que todo mundo gastou, que todo mundo fez o que fez, gastou o que não tinha, ela quer tirar o pessoal de lá para poder dar o espaço para poder fazer um canteiro de obras de uma empresa. O núcleo Caique é o que tem mais moradores na cidade. A prefeitura quer a área para fazer uma urbanização e inclusive já anunciou investimentos do PAC, que é o Plano de Aceleração do Crescimento do Governo Federal. Mais de 50 moradores sentaram no chão, mostraram cartazes, bandeiras, colocaram mulheres e crianças na frente. A polícia militar foi acionada, mas observou tudo de longe. A gente não está querendo confusão, a gente só quer o seguinte, que ela nos dê a posse daquele terreno, né? Que ela não faça a desapropriação daquela área. Por meio de nota, a Prefeitura de Cubatão esclarece que a desapropriação da área é fundamental para o processo de urbanização da Vila Esperança. Esta semana, a administração municipal vai se reunir com representantes dos moradores da Vila Caique. A alça de acesso da rodovia Cônego Domênico Rangoni, no sentido Cubatão, e Anchieta, no sentido Santos, está interditada para obras de terraplanagem e pavimentação. O desvio do tráfego está sendo feito na altura do bairro Pilões, em Cubatão. Segundo a Ecovias, no local foram registrados mais de 7 quilômetros de congestionamento ao longo do dia. O bloqueio segue até o dia 4 de agosto. A juíza Débora Faitaroni, da Primeira Vara Criminal de São Vicente, negou o pedido de prisão do funileiro Wilson Bispo dos Santos, de 54 anos, detido na quarta-feira passada por suspeita de estuprar uma mulher e a filha dela, de apenas 10 anos. Segundo a juíza, a decisão foi tomada porque em menos de 24 horas, a polícia chegou a pedir a prisão de 2 suspeitos pelo mesmo crime. Uma das vítimas, conforme a juíza, teria reconhecido primeiro um dos suspeitos como sendo estuprador e depois apontou outro. Diante da dúvida, foi negado o pedido de prisão. A Delegacia de Defesa da Mulher encaminhou mais 2 inquéritos ao fórum, pedindo mais uma vez a prisão do acusado, com base no reconhecimento de outras 3 vítimas. O Wilson também foi apontado como autor de outros 2 ataques sexuais cometidos no mês de março e em 2011.
Depois do intervalo, tem esporte no Caderno Regional. Além de todos os detalhes de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, destaque para as finais do Luvas de Ouro em Santos. Nós voltamos já. Futebol. Em Campinas, o Santos não conseguiu superar a Ponte Preta. O único gol da partida saiu aos 4 minutos do segundo tempo. Aranha erra a saída de bola. Rildo invade a área, se livra da marcação e bate no canto. Final em Campinas, Ponte Preta 1, Santos 0. Com a derrota, o Peixe permanece com 12 pontos e cai para a 9ª posição no Campeonato Brasileiro. O Santos volta a campo nesta sexta-feira, desta vez em partida amistosa contra o Barcelona, na estreia de Neymar pelo time catalão. A partida vai ser realizada no Camp Nou, às 4h30 da tarde. Pelo Campeonato Brasileiro, o Santos só volta a jogar no dia 7 de agosto contra o Corinthians, na Vila Belmiro. E para analisar a derrota do Santos e a participação dos times paulistas no Brasileirão, nós recebemos aqui no estúdio o comentarista esportivo Ricardo Pérez. Ricardo, boa noite. O Santos teve muitas dificuldades de criação contra a Ponte Preta. Foram poucas chances criadas e, se não me engano, no segundo tempo, nenhuma bola chutada em direção ao gol, Ricardo. Realmente, Irineu, o Santos, a Ponte Preta é um time que, apesar de não estar bem classificada no campeonato, ela tem um time muito bem formado. Ela incomodou muitos times no Campeonato Paulista e ela vem, às vezes, perdendo alguns jogos. Eu dou como exemplo o jogo do Corinthians. Ela perdeu para o Corinthians no Pacaembu, dominando o Corinthians. O Corinthians ganhou num gol do Sheik, fortuito, mas ela dominou o jogo. Enfim, e o Campeonato Brasileiro ele se caracteriza por isso. Você veja que o Náutico, que é o último colocado do campeonato, ganhou do líder do campeonato por 3-0, o Internacional de Porto Alegre. Então, não tem jogo fácil. Às vezes um time com um pouco menos de camisa, a torcida acha que o jogo é fácil, mas não tem jogo fácil. O Santos atacou, o Santos foi para cima, tentou, mas não estava numa noite feliz dos seus atacantes. Foi pouco para o Santos, né? Realmente criou muito pouco, e num lance até de uma certa infelicidade do goleiro Aranha, numa jogada até de relativa sorte que a gente está vendo aí, do zagueiro da Ponte, que ele corta a bola já lançando o Rildo deu um belo drible no Edu Dracena, e isso estabeleceu o placar final. Depois o Santos massacrou, mas a gente também tem que reparar que pela primeira vez o Santos enfrentou com o técnico Claudinei uma situação adversa, que é sair atrás no placar, né? Que é sempre mais difícil, principalmente jogando na casa do adversário. Mas a gente sabe que o Santos vai encontrar algumas dificuldades nesse campeonato, não só o Santos, mas como vários times, e a Ponte vai roubar pontos de muitos times. Bom, na sexta-feira, o próximo compromisso do Santos é esse amistoso contra o Barcelona no jogo de estreia, né, do Neymar. Nós temos aí, inclusive, imagens, né, da saída da delegação do Santos hoje à tarde, lá do CT. Qual a sua expectativa em relação a essa partida, Ricardo? O Santos vai tomar uma goleada histórica lá do Barcelona ou vai prevalecer aí o espírito de amistoso? Eu acredito que o espírito que vai prevalecer no jogo seja de amistoso. A torcida do Santos está com medo desse jogo, achando que possa acontecer um placar semelhante ao que aconteceu na final do Mundial. Mas hoje a gente já sabe que algumas coisas que aconteceram na final do Mundial, extra-campo, alteraram a situação do resultado final. O Santos, na final do Mundial, entrou com 3 zagueiros, que era uma formação que o Santos nunca tinha jogado. O Barcelona estava numa fase maravilhosa, coisa que já hoje o Barcelona está remontando seu time. É claro que jogar num time contra Messi e contra Neymar, a situação é bastante complicada. Mas eu, sinceramente, acredito que vai ser um jogo muito mais amistoso do que um jogo a valer, que é muito diferente de um jogo como foi o do Mundial. Bom, Corinthians e São Paulo fizeram o clássico paulista da rodada, empate com sabor de vitória, principalmente para o São Paulo, né? Que pelo menos não perdeu. O São Paulo vinha, como disse hoje o Paulo Autuori, o São Paulo deu uma estancada na sangria de pontos que ele vinha tendo, né? O São Paulo não fez uma partida maravilhosa, fez muito mais uma partida para não perder. A gente sabe que hoje o Corinthians é um time que está numa situação técnica muito superior ao do São Paulo.
Mas o Corinthians vem carregando já há um bom tempo essa grande dificuldade de fazer gols. O Corinthians ganha geralmente com placares curtos e o próprio Sheik hoje admitiu que isso é um sistema do Corinthians de se jogar fechadinho e jogar por um gol. O São Paulo preferiu botar o Fabrício, que fez uma excelente partida no lugar do Ganso, quer dizer, jogar com mais um volante ali atrás, conseguiu segurar o ímpeto do Corinthians no primeiro tempo. No segundo tempo até teve algumas situações de gol, mas o Corinthians foi superior o jogo todo. Como os dois times não se encontram bem na tabela, o resultado foi ruim para os dois. Eu acho que não foi bom para ninguém. Todos os dois estavam precisando e muito, mais o São Paulo precisando. Mas todos os dois times estavam precisando de uma vitória. Mas acho que foi pior para o Corinthians, né? Sim, pelo fato do São Paulo estar no estado pela situação que vinha o São Paulo. O né? São Paulo perdendo para todo mundo e o Corinthians não ter conseguido descolar 3 pontos aí, sendo que é um jogo teoricamente em casa, a torcida a favor, foi pior para o Corinthians. É que o São Paulo está numa situação... São Paulo está na zona de rebaixamento, com 2 jogos a mais, né? E quando voltar agora, provavelmente vai ser o último colocado, né? Exato. Sai para excursionar agora, quando voltar... Quando a tabela se encaixar aí, ele na tabela de pontos perdidos, que é como a gente fazia antigamente, ele já é o último colocado. É o time que mais tem pontos perdidos. Enfim, mas o Corinthians, como você disse, é verdade. Foi um prejuízo maior para o Corinthians, porque era uma oportunidade de dar uma respirada boa na tabela. Bom, para a gente encerrar, Ricardo, a Portuguesa perdeu para o Atlético Paranaense no Canindé e agora mandou o técnico Edson Pimenta embora. O Guto Ferreira, que já trabalhou na Ponte Preta, foi contratado no lugar do técnico. Infelizmente, paciência não é um adjetivo que a gente possa dar para qualquer time de futebol no Brasil. Quando os resultados não vêm, a coisa mais fácil que tem é se mandar técnicos embora. A Portuguesa vem fazendo bons jogos no Campeonato Brasileiro, mas os resultados não vinham acontecendo, acabou trocando o técnico. Nesse mesmo jogo contra o Atlético Paranaense, foi um jogo muito bom, que eu até tive a oportunidade de assistir inteiro. A Portuguesa dominou por vários momentos. Saiu perdendo, virou 2-1 e depois virou o jogo, né? E depois tomou a virada de 3-2. Mas infelizmente aqui a gente não tem muita paciência, 1 ou 2 resultados, quem sabe 3 ruins. O time começa a frequentar a zona de rebaixamento, a solução teoricamente mais fácil é mandar o técnico embora, o que a gente sabe que nem sempre é uma solução. Só para constar, o técnico Abel Braga também perdeu o emprego no Fluminense esse final de semana. Hoje. Ricardo, obrigado, viu, pela participação. Uma boa noite para você. Boa noite para você e um abraço ao nosso grande nadador César Cielo, que hoje ganhou mais uma medalha de ouro nos 50 livre, nos 50 borboleta no Campeonato Mundial. Parabéns verdade. Ao Cielo. Valeu, Ricardo, obrigado. O nadador da Unisanta, Felipe Lima, de 28 anos, ganhou medalha de bronze nos 100 metros peito no Mundial da modalidade disputado em Barcelona. O atleta completou a prova em 59 segundos. A competição segue até o próximo domingo. E aconteceram nesse final de semana em Santos as finais do torneio de boxe Luvas de Ouro. Foram mais de 8 semanas de competição com o objetivo de revelar talentos da região. Durante os 3 rounds, o boxeador Rafael Santos foi responsável pelos golpes mais precisos e demonstrou maior iniciativa. O resultado foi a vitória, em decisão unânime da categoria Galo, até 56 quilos. A luta foi uma das 10 finais disputadas na noite, no ginásio do Rebouças, na Ponta da Praia, em Santos. A luta foi boa, né? O menino veio determinado para cima. Os golpes deles não estavam entrando porque eu estava bem fechado. E eu comecei a enfiar os golpes que estavam entrando nele. Aí conforme deu resultado unânime para mim, a vitória. O torneio contou com presenças mais que especiais, como Esquiva Falcão, o atual líder do ranking mundial de boxe olímpico na categoria até 75 quilos. Cada ano que passa, vejo mais atletas novos aparecendo com bom talento, né? E Santos é uma cidade que cada ano que passa me surpreende. Vem atleta de várias categorias que vem vindo dando muita dificuldade para os adultos. Eu acredito que em 2016 acho que a atleta de Santos aqui vai tomar a região de São Paulo inteira. Miguel de Oliveira também marcou presença. Encontrar com grandes ídolos como você é um incentivo a mais? Sempre é, né? Você gosta de ver ídolos, você gosta de ver talentos, você gosta de ver pessoas que você admira na televisão. Então isso é importante para ele. Te mostra a possibilidade que existe. Eles um dia passarem por isso. O caminho está aberto.
O evento foi um dos mais importantes do estado. Foram 8 semanas, de lutas na cidade, eventos aqui no Rebouças, mais de 158 lutadores participando de vários lugares do país, de vários lugares do mundo, lutas internacionais. Isso é muito importante para a cidade. Santos, que tem no seu DNA o esporte, incentivando o boxe, a prática de atividades esportivas e também tendo a oportunidade de receber atletas e divulgando a cidade pelo Brasil inteiro e pelo mundo. A torcida empolgada prestigiou e vibrou com a atuação dos atletas. Se existe uma nota para este evento, se for nota 10, daria nota 10, se for nota 7, daria até bem, porque realmente você vê a quantidade de público que está prestigiando, sou amante do boxe, amante desta nobre arte, compareceu muita gente e diria, foi além da expectativa. As férias estão chegando ao fim e alguns projetos especiais também. O surf itinerante é um deles. Ontem foi o último dia de aula na praia do José Menino, em Santos. Curtindo as férias na cidade, o paulistano Davi não perdeu a chance de participar da clínica de surf. O negócio é pegar o jeito, depois que o professor deu uma dica ali, que eu peguei o jeitinho, aí vai. O último dia de aula aconteceu neste domingo. O mar gelado afastou os surfistas de um dia. Davi foi o único aluno do projeto que durante as férias de julho ensinou surf de graça nas cidades da região. A cidade já tem algumas escolas de surf, mas ela só pode atender os munícipes. Esse projeto não, ele atende munícipes e turistas, então esse é o ganho principal para a cidade na hora de receber os turistas que vêm aqui frequentar as nossas praias. Para a associação de surf, o projeto é importante porque ele acaba gerando postos temporários de trabalho para toda a galera que vive, que orbita em volta da nossa comunidade. Então, professores, instrutores e outros profissionais trabalham também na segurança, na montagem. Todas essas pessoas passam a ter um posto temporário de trabalho e isso também é importante. O professor garante que com noções básicas já dá para o aluno encarar as primeiras ondas. O contato com a natureza é um incentivo a mais. A gente faz um trabalho de aquecimento, faz uma simulação na areia, como é que seria que ele vai subir a se comportar na água e para diversão, propriamente dita. Depois de encarar a água gelada e levar alguns tombos, Davi conseguiu ficar em pé sobre a prancha. É que cansa, para quem não está acostumado, a água tá fria, o mar tá batido, cansa, dá vontade de ficar o dia inteiro aí, mas falta fôlego, a idade já não deixa. A seguir, Valongo Moto Classic reúne raridades sobre duas rodas em Santos. Nós voltamos já. Depois de uma semana no Brasil, o Papa Francisco deixou o país. Muita gente daqui da região foi até o Rio de Janeiro ver de perto o Santo Padre. Uma experiência inesquecível. Natália tem 28 anos e uma nova história para contar. Foi com um grupo de amigas acompanhar a passagem do Papa Francisco pelo Rio de Janeiro na Jornada Mundial da Juventude. Até uma foto de perto do Santo Padre, a nutricionista conseguiu tirar. É uma pessoa incrível, que você olha assim, é o coração de Deus, assim. A Igreja Católica não poderia ter, através do Espírito Santo, ter escolhido pessoa melhor para representar a nossa religião. Nesse domingo, o Papa Francisco celebrou uma missa para milhões de fiéis. A praia de Copacabana ficou lotada e desde a chegada ao Rio de Janeiro no início da semana passada, por onde passou, transmitiu simplicidade e fé. Ele mostrou que nós temos que pregar o evangelho a todas as nações, com mais de 180 países reunidos, então línguas diversas ali, rezando e clamando o amor de Deus. Padre Ricardo mora em Roma há 2 anos e está de férias em Santos. Para ele, a simplicidade e o carisma do Papa Francisco fortalecem os novos objetivos da igreja. Todas as suas palavras, seus gestos, seu carinho, seu sorriso, seus discursos
mostraram isso, que de fato ele veio trazer um Jesus muito próximo. Isso trouxe uma renovação da fé dos jovens e de outras pessoas. Diante do sucesso da vinda do Papa Francisco, Padre Ricardo tem uma certeza. O sentimento de que estamos no caminho certo, de que Deus nos deu o Papa certo para esse momento da Igreja. Movimente-se, projeto que acontece em Santos, tem sido uma injeção de ânimo na vida de quem já passou dos 60. E mais, a música com movimentos adaptados para a terceira idade traz inúmeros benefícios para a saúde. A música por aqui não para. O ritmo da aula acompanha a trilha sonora. Com lenços e espumas, as alunas movimentam o corpo, exercitam a mente e se divertem. Dona Dolores tem 82 anos, frequenta as aulas há 5, fez parte da primeira turma do projeto. Na época, precisava de um estímulo para superar o início de uma depressão. Eu perdi meu marido há pouco tempo e eu fiquei com muito problema, maiormente problema de cabeça. Eu não me comunicava com ninguém. Depois que começou a frequentar o Movimento-se, com a nossa querida professora, que é um anjo, e eu vi a brincadeira dela e eu falei assim, mas eu nunca fiz isso, meu Deus. Eu falei, eu nunca, com meu marido, nunca brincamos desse jeito. Eu disse assim, não é? Mas ele está vendo que agora a senhora está brincando. E a gente foi indo, e aquilo me fazia muito bem. Eu utilizo as técnicas específicas da dança sênior, eu trabalho muito com o lúdico, a gente trabalha oficinas, e aí consegue movimentar todo o corpo, né? Desde cabeça, membros, tronco, e acontece isso que vocês estão vendo. São vários os benefícios, né? Favorece a respiração, favorece a circulação sanguínea, mobilidade do corpo, memorização, que é uma coisa muito importante que eles podem utilizar no seu dia a dia. Eles melhoram na parte do esquecimento, deixar uma panela no fogo, a luz acesa. Então, com esses movimentos que nós fazemos aqui repetidas vezes, eles levam isso para o seu dia a dia também. As inscrições podem ser feitas nas unidades básicas de saúde, como esta aqui no Imbaré. Para participar, o interessado deve morar em Santos e ter mais de 60 anos. Tudo de graça. A parte social é muito importante, a parte da música que mexe com o nosso organismo, dá mais alegria, mais vontade de viver. Às vezes a gente vem meio devagar, chega aqui, a gente se anima, né? Então é isso, esse convívio que eu acho que é uma das coisas mais importantes, né? Depois que vim para cá para o grupo, sou outra pessoa. Tenho muitas amigas, todas me ajudaram quando eu precisei. Tá tudo certo. No Centro Histórico de Santos, apaixonados por motocicletas puderam visitar uma exposição. Foi a segunda edição do Valongo Moto Classic. O evento reuniu cerca de 150 veículos. Entre as máquinas, muitas raridades. Quem passava de bonde na estação do Valongo pôde ver de pertinho motos restauradas e antigas. Muitas delas verdadeiras relíquias, como essas lambretas dos anos 60, que marcaram época e fizeram sucesso nas novelas. Mas não foram só elas que chamaram a atenção dos admiradores de motocicletas. Tantos modelos de tantas cores e com histórias diferentes, escolher o preferido não foi fácil. Mas bastou olhar para este que a professora Silvânia ficou encantada. Amor à primeira vista. Elegi essa Vespa 66, achei diferente. O que mais chamou a atenção nela? O carburador, chama lindo. Achei muito interessante. O segundo, o Valongo Moto Classic, um dos maiores eventos de motociclismo do estado, reuniu cerca de 150 veículos e admiradores de todo o Brasil. Este grupo, por exemplo, desceu a serra para prestigiar a exposição e gostou muito do que viu. Teve todo um trabalho de conservação, de tentar resgatar a época dela mesmo, né? Ela é uma CBX Honda Super Sport, uma moto que foi muito significativa, assim, fez parte da nossa adolescência. Tem todo tipo de moto de todas as nacionalidades, né? E raríssimas, né? Motos desde os anos 30 até os atuais, né? E não é que a paixão por motocicletas é de família. Com 11 anos, Elier Júnior já tem sua própria moto e não divide o xodó com ninguém.
não gosto, ando e amo, entendeu? Cerca de 1.500 pessoas passaram pelo evento. Os colecionadores também marcaram presença. Eduardo levou os 3 modelos que chama carinhosamente de filhas, consideradas as motos do século. A Honda 750 K0 e a K1. Né? Pra gente dar a história dessas motos. Essas motos é um divisor de água. Ela ganhou um prêmio como sendo a moto do século, né? Ela foi projetada em 1900, foi lançada num salão de Tóquio em 1968 e ela era uma revolução das motos da época, né? Ela tem uma série de inovações que dali para frente vieram, como freio a disco, 4 carburadores em linha, partida elétrica, contagiros, por incrível que pareça, contragiros e velocímetro, e por mais incrível que seja, os piscas esquerdo, direito e traseiro e dianteiro, que não existia até então numa moto em série. Mas quem ficou feliz mesmo foi Roberto, que graças à Viúva Negra levou até troféu para casa. É a RD 350, Viúva Negra. É uma moto 1973, como vocês podem ver, toda original, e acabou levando o prêmio de originalidade. A edição de hoje termina aqui. Pelo Santa Portal, você continua bem informado. Tenham todos um excelente início de semana, uma boa noite e eu espero vocês amanhã. Tchau.